Olá, eu sou Eli Duarte e hoje eu tô aqui para falar com você, que é uma ótima terapeuta, mas que ninguém sabe disso. Quem aqui já sentiu que sabe muito, mas trava na hora de comunicar? Hum? Quem? Balança a cabecinha. Eu lembro quando eu comecei a gravar vídeo, gente. Olha, que antes de atuar aqui como terapeuta, eu era fotógrafa, então, portanto, eu estava acostumada a lidar com a câmera. Só que não, porque eu ficava do lado de trás. E aí veio a pandemia, nada de fotos, quem ia tirar foto naquele caos, não é? E eu tive que me reinventar. Eu já dava aulas, fazia palestras e veio a coisa do online. Então, eu tive que fazer me virar nos 30. E eu criei workshops online em grupos e comecei a fazer essas reuniões. No começo foi caótico, horrível, porque uma coisa é você está aqui presencialmente com a pessoa, olho no olho, então você vê a entonação de voz dela, você vê como ela chegou, a vibração, qual a linguagem do corpo físico dela, ali real. Outra coisa é você gravar um vídeo, está dando uma aula gravada e você não faz ideia como a pessoa está reagindo àquilo. Muitas vezes ela fica com a câmera fechada e você não sabe se ela está te ouvindo, se ela entendeu a sua mensagem, se ela está te julgando, te criticando, não é? Quem nunca aqui passou por isso? E hoje eu quero falar com as terapeutas. Existe uma dor silenciosa entre muitas terapeutas. Elas estudam, fazem formação, atendem bem, mas quando chega essa hora, a hora de falar sobre o próprio trabalho, algo trava. Talvez você até tenha resultados com as suas clientes, depoimentos, validações a respeito do seu pacote, do seu processo. Só que sente dificuldades. Dificuldades, como eu falei, para gravar vídeos, falar sobre o que faz, dar uma palestra, fazer uma roda de conversa, explicar o seu trabalho com segurança. E aí acontece algo muito comum. Você é boa no que faz, mas poucas pessoas sabem disso. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre esse assunto. O que que você vai levar dessa aula? Por que que boas terapeutas ficam invisíveis? O que que trava a comunicação? Como desenvolver presença e voz? Exercícios simples para destravar a sua comunicação. Então, você vai entender depois dessa aula que a comunicação não é um dom reservado para um grupo VIP de pessoas. Comunicação é uma habilidade treinável. E hoje eu quero te mostrar caminhos simples para você desenvolver isso. Essa aula é para você que trava quando vai gravar vídeos, que sente vergonha de se expor, que se compara com outras terapeutas, que sente medo de críticas ou julgamentos, que sabe que tem algo valioso para oferecer. E eu não poderia deixar de dizer logo no começo que essa aula não é para algumas pessoas. Já vou falar de cara porque aí você tem a chance de ir embora. Essa aula não é para quem quer continuar invisível. Essa aula não é para quem espera perfeição antes de treinar. Essa aula também não é para quem acredita que terapeuta não precisa se comunicar. A verdade é que muitas terapeutas são excelentes dentro da sessão, mas que muitas delas são invisíveis fora do espaço terapêutico. O mundo não precisa de mais terapeutas perfeitas. O mundo precisa de terapeutas visíveis. Certo? Bora! E por que que boas terapeutas ficam invisíveis então? Vamos falar sobre isso, né? Vamos aqui. Eu compartilhei aqui com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar algumas observações que eu acredito ser bem importantes. Então, onde a comunicação trava? Já falei, explicar o próprio trabalho, falar em público, gravar vídeos e a gente encontra erros bem comuns, bem familiares e comuns a todas as terapeutas. Quais são eles, Eli? É isso que eu vou falar aqui agora. Então vamos lá. Timidez. Muitas de vocês se escondem atrás daquela
da- daquela desculpa. Ai, eu sou tímida, você é tão expansiva, você parece fácil quando eu te ouço falar, faz parecer fácil, né? E na verdade, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não tenho essa fluidez com as palavras. Para mim, é muito mais desafiador me colocar em público. E aí, gente, vocês vão terminar essa aula, já vou dizendo, com a certeza de que a timidez não é o que você chama de timidez. O que você pode estar chamando de timidez aí pode ser outra coisa, como, por exemplo, o medo de julgamento, tá? O medo de críticas. Ah, e se eu falar errado? E se alguém discordar? E se não fizer sentido os meus pensamentos? A verdade é que quem se posiciona pode ser criticado. É natural. Mas quem não se posiciona não é visto. Então é importante que você vá trabalhando internamente esse lugar de onde vem, quem em você está com medo de críticas, quem em você está se intitulando tímida. Essa pergunta ela é muito poderosa. Quem em mim? Quem em mim está se titulando tímida? Quem em mim está com medo dessas críticas, não é? Um outro ponto bem importante que eu quero ressaltar aqui com vocês é a questão da comparação. Nós, seres humaninhos, nós temos realmente essa característica muito forte relacionada à comparação. Desde pequenos, ouvimos de nossa mãe: olha, teu irmão é mais estudioso, olha, tua prima é mais organizada. A gente escutou isso muito tempo, não só de nossos pais, mas muitas vezes de professores, figuras de autoridade e crescemos com essa questão da comparação. O fato é que com as relações nas mídias sociais, a comparação ficou ainda mais forte. Porque eu tô lá rolando o feed e parece que só eu não sei falar, só eu tenho timidez, só eu tenho medo de rejeição, só eu tenho a síndrome da impostora, não é verdade? Vocês não se sentem assim? Agora eu quero trazer uma informação aqui bem importante. E eu quero que ao final dessa fala vocês me ressoem aí com ar de surpresa. Oh! Quem nunca ficou rolando o feed e pensou: nossa, a Eli fala melhor que eu. Agora eu quero ouvir. Oh! Quem nunca, ao rolar o feed, pensou, ela tem mais seguidores? Oh! E quem não disse, ah, fulana é mais segura? Oh! Não é isso? Gente, só que a comparação paralisa. Enquanto você estiver se comparando, você está deixando de ajudar uma pessoa através do seu trabalho, através do seu servir. Não é sobre você, é sobre o seu trabalho terapêutico, é sobre o seu propósito de vida, é sobre aquilo que você se comprometeu a fazer diante da vida através do seu trabalho. Começa a fazer sentido aqui? Me respondam. Quem aqui já deixou de postar algo por achar que não estava bom o suficiente? E aí eu trago uma verdade. A ação cura a insegurança. Vocês acham que eu comecei gravando, fazendo palestras do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês? Pelo contrário, foi muito desafiador. Eu ficava começando, parando, começando, parando, começando, parando, e vou dizer mais: eu continuo fazendo isso. A diferença é que eu não paraliso. A diferença é que eu não paraliso. Quando eu fui convidada para fazer essa aula aqui pela Dri e pela Tati, eu fiquei tão empolgada. Depois, quando eu comecei a gravar, eu falei: Meu Deus do céu, onde eu estou me metendo? É natural que a gente tenha esses gatilhos. Contudo, o que a gente não pode esquecer é o porquê eu estou fazendo isso. Para que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? Ok? Bora para autocrítica? Quem aqui não se autocritica, balança a cabecinha? Todos têm a sua régua de autocrítica, sim ou não? Isso não ficou bom, minha fala não tá boa, a minha voz não é legal, meu vídeo não ficou bom, e aí o conteúdo nem sai do rascunho. Não é assim? Pois é. Então, hoje o convite é para você baixar
Baixa, 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 baixa. Eu quero ouvir aquela musiquinha. Essa aí baixou, essa aí passou, essa aí abaixou. Baixa a tua régua da autocrítica, mulher. Baixa essa régua. Bora trabalhar. Bora contar para o mundo aquilo que você veio falar. Medo de rejeição. É óbvio que nós temos medo de que as nossas ideias, a nossa forma de falar, os nossos pontos de vista, a nossa experiência, aquilo que nós estamos levando, seja rejeitado pelo outro. E aí é como a nossa mestre Tati sempre fala: a nossa cura é a cura do nosso negócio. Quanto mais eu curo em mim o medo de rejeição, quanto mais eu curo em mim as minhas questões internas, mais eu vou cuidar e vou curar do meu negócio. Mais eu vou ficar uma ferramenta afiada para servir a vida, certo? Eu vou falar agora da síndrome da impostora. Gente do céu, vocês passam por isso aí também? A síndrome da impostora, aquela vozinha maldita que fica de um lado da tua cabeça, falando: você não é bom o suficiente, esse curso ainda precisa ser melhorado, você precisa fazer uma outra certificação. Quem é você na fila do pão para estar falando sobre trauma? Como assim você ainda não é uma pessoa que resolveu todas as suas questões? Então, a síndrome da impostora vai estar sempre rondando para que você volte para o lugar de origem. E aqui, qual é o desafio, gente? O desafio é ir a si mesmo. É com medo mesmo, é com autocrítica mesmo. A gente segue, porque temos um propósito, certo? E o perfeccionismo? Quem aqui sofre com o perfeccionismo? Hã? Perfeccionismo é uma armadilha. O perfeccionismo é aquela molinha que faz com que a gente fique sempre parado, sempre no mesmo lugar. Então eu trouxe aqui para você alguns pontos que costumam ser erros comuns dentro da sua trajetória quando você se coloca a propósito a serviço da vida. Uma terapeuta, uma boa terapeuta, não é só terapeuta que é ótima nas suas conduções com os seus pacientes. Ela é uma terapeuta conhecida, que as pessoas sabem que pode acioná-las, que as pessoas sabem que ela está a serviço da vida e que podem então acioná-la para receber a solução, que ela busca, né? Hoje eu quero te convidar para entender que a comunicação ela é um músculo e como todo músculo, ela pode ser treinada, ela pode ser aumentada, expandida. E quanto mais eu treino, mais eu vou ficar à vontade com a câmera. A câmera está a meu serviço, ela não é uma ameaça, ela está a meu serviço. É ela que é o canal condutor para que a minha mensagem chegue, quando eu estiver falando de vídeos, por exemplo. Então, veja, sem esse recurso aqui da câmera, da plataforma, nós não poderíamos estar em contato hoje e a minha comunicação não chegaria até você. Quando eu falo sobre isso nessa perspectiva, como que chega para você? Você consegue entender um novo olhar sobre o gravar vídeos? Você consegue sair daquela postura de que você não é uma youtuber e que tá tudo bem e que isso é apenas uma ferramenta para você chegar até a sua cliente, até o seu público final, até a pessoa que pode usufruir daquilo que você sabe e que faz com competência? Quando eu estou em uma roda de conversa, ou quando eu estou fazendo uma live, ou quando eu estou em uma reunião, fazendo uma palestra, eu preciso também tomar consciência que a comunicação, ela começa antes das palavras. As palavras que são verbalizadas, elas compõem um pequeno percentual da comunicação que eu quero passar. Eli, o que que é isso, pelo amor de Dadá? Me fala em detalhes, me troque em miúdos. O que que é a comunicação, gente? É tudo. É a postura, são as roupas que você está usando, as cores que você usa, os acessórios, o tom de voz, a sua energia. A comunicação, ela acontece antes mesmo de você falar. O teu corpo comunica.
A tua presença comunica, o teu olhar comunica. Quando uma terapeuta chega insegura, o campo percebe. Quando eu vou fazer uma SD e eu não estudei a SD, eu não me programei, eu não segui o passo a passo, eu não coloquei ali atrás de mim meu pai, minha mãe, eu não estruturei os elementos da minha comunicação, ou seja, postura, roupa, cores, acessórios, tom de voz, energia, técnica, dificilmente essa SD será bem-sucedida. Estou usando aqui uma linguagem que é comum a nós. A comunicação, gente, é isso. É tudo. É uma preparação. Eu preciso estar atenta ao que eu quero comunicar, tendo em consideração que a comunicação é aquilo que chega para a pessoa e não necessariamente o que eu estou falando. Não adianta eu chegar na frente de uma cliente e ficar falando terapeutiês, ficar falando coisas técnicas. Ela não quer saber. O que que a cliente quer? O que que você vai fazer para aliviar minha dor? Não me interessa. O que eu quero é que você me ajude a aliviar o que eu estou sentindo. Faz sentido? Então, a minha comunicação, que envolve todos esses fatores que eu acabei de falar, postura, roupas, tom de voz, cores, energia, estão a serviço para que eu solucione o problema do cliente, para que eu auxilie o meu cliente a ter a solução que ele veio buscar aqui. Então, a comunicação, ela começa antes de eu abrir a boca. Qual seria a recepção de vocês se eu chegasse aqui para falar sobre o tema de hoje? A terapeuta invisível. E eu chegasse aqui com um tom de voz baixo, devagar, bem assim, pausado, explicando para você que a comunicação e a minha linguagem do rosto, prestem atenção, a comunicação, gente, é muito importante. O contato visual é importante, o tom de voz é importante, as roupas são importantes. Pelo amor de Dadá, vocês já teriam aqui saído dessa aula. Sim ou não? Então a gente precisa, antes de abrir a boca para falar com o cliente, antes de ter a sua comunicação efetivamente verbalizada, definir alguns pontos. Quais pontos? Além desses que eu citei, antes de a sua boca abrir, o seu corpo já falou. E quais são esses pontos, Eli? Muita gente acredita que comunicar é um talento. E eu já vou chegar em quais pontos. Na verdade, a comunicação é esse músculo que eu vou desenvolver com treino. Então, para que vocês compreendam quais são os elementos, eu vou sugerir aqui um exercício para que a gente sinta na prática o que eu quero dizer para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Então, agora aqui já com a tela compartilhada com vocês. Comunicação não melhora só com teoria. Não adianta você ler todos os livros sobre uma comunicação eficiente, assistir todas as lives, todas as aulas, todos os treinamentos, se você não treinar. A comunicação só melhora com o treino. Eu sou ciclista. Eu poderia ficar aqui horas explicando para vocês como eu subo o Pico do Jaraguá de bike. Isso não resolve. O que vai solucionar é você subir na bike e se desafiar, e o teu corpo tomar consciência e fazer os movimentos necessários para que você suba o Pico do Jaraguá. A comunicação é a mesma coisa, gente. Então vamos para o exercício? Eu quero que você anote aí em um papel. Se você não pegou o caderno antes, por favor, pause o vídeo e pegue o seu caderno, a sua caneta e anote este exercício. Um tempinho para quem não pegou. Pergunta número 1. Antes de eu abrir a boca, eu vou me perguntar: qual é a ideia principal? Qual é a ideia principal do que eu quero falar? Se a pessoa não prestar atenção no meu diálogo, na minha conversa, do começo ao fim,
mas ela vai entender qual é a ideia principal. Sabe quando a gente está aprendendo um outro idioma? Quando a gente está aprendendo outro idioma, eu lembro quando eu estava aprendendo inglês, eu sempre me concentrava na ideia principal. Eu não entendia toda a frase que a pessoa estava dizendo, toda a letra da música, mas eu entendia a ideia principal. Ah, então ele está falando sobre amor. Ah, então ela está falando sobre vida. Ah, então o assunto é maternidade. Qual é a ideia principal que você quer comunicar na sua palestra, na sua roda de conversa, na sua live, na sua aula, no seu Reels? É sobre isso que você vai se concentrar. Essa é a pergunta número um. Pergunta número dois: qual exemplo eu posso usar para ajudar a explicar? Então, eu trago exemplos, exemplos de outros clientes, sem citar o nome, exemplos de outras pessoas, exemplos que eu vivenciei, são exemplos que eu trago para exemplificar aquilo que eu estou explicando da minha ideia principal, ok? Três, qual reflexão eu quero deixar? Quando acabar a nossa aula, qual é a mensagem que eu quero que fique na tua cabeça? Quando acabar a minha live, a minha sessão, a minha roda de conversa, a minha palestra, qual é a reflexão que eu quero deixar? Ok? Então, tendo em vista essas três perguntas, você vai, no seu tempo, escrever aí a resposta para cada uma dessas perguntas. Só que você vai fazer isso toda vez que você estiver se comunicando. Cada vez que você estiver se comunicando com alguém, você vai fazer antes, previamente, essas perguntas, ok? Eu quero saber depois como é que foi isso aí, hein? E como nós não estamos aqui à toa, somos filhos de Tati e Driele, eu expliquei direitinho lá no começo para quem era essa aula. Bora para mais um exercício? Vocês estão preparadas? Bora lá então. Eu vou compartilhar aqui a tela novamente, só para que fique mais fácil você visualizar aí, tá bom? Então vamos lá. Outro exercício. Você vai anotar aí no teu caderno. Quem você ajuda? Quem é a pessoa que você ajuda? Imagina que ela está na sua frente. Como é essa pessoa? É uma mulher? É um homem? É uma criança? É um adolescente? Quais são os hábitos dessa pessoa? O que que ela gosta? Normalmente, em quais momentos de vida ela chega até você? Quais os hábitos que ela costuma ter? O que que ela consome? O que que ela assiste? Quais as crenças que ela tem? Tudo isso está embutido aí nessa pergunta número um. Quem você ajuda? Número dois, qual dor essa pessoa tem? Claro, a gente não sabe o que que a pessoa vai trazer, mas normalmente a gente sabe que permeia sobre três atmosferas: saúde, relacionamento e dinheiro. Qual dor essa pessoa que você atende tem? E a pergunta número três: qual transformação essa pessoa terá ao participar da sessão com você, do seu processo? Ok? Anotado? Muito bom. Então, eu quero deixar aqui para você, bem estruturado, a estrutura anti-branco. Sabe quando você está falando, expondo uma ideia e de repente dá um branco? Uma coisa é você ter um branco quando você está conversando com uma amiga sua. Outra coisa é quando você está numa roda de conversa, numa palestra, numa live. E essa estrutura, bem simples, porém não menospreze o poder dessa estrutura, vai te ajudar muito. Que é o que eu expliquei. Primeira coisa, a ideia. Qual é a ideia que eu quero passar? A ideia principal. Segunda, trazer exemplos para reforçar a sua comunicação. E terceiro, a reflexão que você quer deixar. Então, esses três pontos, gente, é a fórmula do sucesso. Esses três pontos são o que vão, os componentes que vão te levar para o sucesso, tá bom? Anotado?
Bora lá. Você já entendeu que a comunicação é um músculo e todo músculo precisa do quê? Não ouvir? Exercitar. Então, bora exercitar. A gente já falou de quem você ajuda, qual a dor essa pessoa tem e qual transformação. Você já anotou e vai fazer isso aí. Já falamos qual é a ideia principal, o exemplo e a reflexão. Se você quiser ter uma ideia de como responder essas perguntas, claro que cada uma vai estar na sua realidade, no seu negócio, no seu pacote, mas eu começaria mais ou menos por aqui. Muitas pessoas chegam até mim por quê? E aí você desenrola conforme a tua experiência. No processo terapêutico, eu ajudo essa pessoa a. O objetivo é que ela consiga tal coisa. Então, se alguém te perguntar qual é o seu processo terapêutico, você não vai responder é constelação sistêmica, né? Agora que você já assistiu essa aula, você vai responder: é um processo que eu utilizo para ajudar as mulheres, as pessoas, a identificarem padrões repetitivos em sua vida. E então, depois da clareza necessária, elas poderão caminhar de forma para a solução, de forma diferente, de forma mais leve, enfim, você vai usar os termos que você quiser, tá? Então, a comunicação, ela vai gerar um desejo na pessoa e muitas vezes um desejo que ela nem sabe que ela tem. Então, você não vai responder pelo amor de Dadá que você faz constelação sistêmica, que você faz reiki, que você faz teta healing. Você vai se comunicar falando da sua solução. Esse é o nosso exercício de comunicação. E como todo músculo que precisa de exercício, a gente vai aumentando a carga, certo? Isso. Então, o que que eu vou sugerir para você? Primeiro exercício que a gente fez com aquelas três perguntas, eu quero que você as responda primeiro no papel, depois você vai responder no vídeo. Isso mesmo, você vai gravar em vídeo, olhando para a câmera, essas respostas. Você vai gravar. Errou? Continua gravando. Não é para parar. E você vai fazer isso durante 3 dias. Por quê? Cada dia que você fizer, você vai verificar o teu crescimento. Você vai verificar que no terceiro dia você está muito mais segura para falar, muito mais segura para responder e que a tua colocação de voz é outra, que o teu corpo age de outra maneira. Então, a ideia aqui é muscular. Então, você vai primeiro escrever no papel, depois você vai gravar o vídeo em resposta às perguntas dos dois exercícios, tá bom? Combinado? Isso aí, bora! Eu te perguntar agora, o que você faz como terapeuta? O que você responderia? Você já sabe que não vai responder que eu trabalho com constelação. Ah, eu ajudo mulheres a se libertarem de padrões familiares que gerem sofrimento. Você vai nessa pegada. Você vai responder e vai falar em voz alta isso e gravar. Isso mesmo. Você vai fazer isso 1 minuto por dia. Só essa pergunta: o que eu faço como terapeuta? E aí você responde em voz alta, gravando no seu celular. Você vai fazer isso por uma semana. Eu quero que você me conte depois como é que é se ouvir no sétimo dia, gravando 1 minuto por dia, o que eu faço como terapeuta. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta. Pensou que é só assistir uma aulinha aqui, né? Não, 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 não. Aqui a gente trabalha, coloca mão na massa. Por quê? A ação cura a insegurança. A vida trabalha com a ação. A comunicação não é teoria, é prática. E você precisa autorizar a sua própria voz. Como que eu autorizo a própria voz? Falando, exercitando, comunicando. Muitas terapeutas estão esperando alguém dizer: vai, querida, agora você pode falar. Agora você está pronta, você tem todas as certificações. Só que essa autorização não vem de mim, não vem da Tati, não vem de ninguém. Essa autorização precisa vir de dentro. Se você não fala sobre o seu trabalho, quem precisa de você pode nunca te encontrar. Você já pensou nisso? Pois é. Então você precisa se permitir, se autorizar a falar do seu trabalho. Você sai daquele lugar de terapeuta silenciosa para o lugar de terapeuta empreendedora, com postura,
comunicadora, que compartilha conhecimento, que fala do que faz, que se posiciona, que ocupa o seu lugar. Não é sobre aparecer, não é sobre ser a youtuber, é sobre servir mais pessoas. Sua voz é uma ferramenta terapêutica. O seu conhecimento ele transforma dentro da sessão, mas é a sua comunicação, é o que permite que as pessoas cheguem até você. Faz sentido? Então, talvez, enquanto você escutou e escuta essa aula, você esteja percebendo que essa dificuldade ela aparece em algum momento da sua própria comunicação profissional. Seja no gravar vídeo, seja explicar o que você faz, ou até mesmo em conversas profissionais. E isso acontece com você. É importante entender, olhar para isso, e isso não significa que você não seja uma boa terapeuta. Significa apenas que comunicação é um músculo, é uma habilidade que ainda você está treinando e que, portanto, não está pronta. Lembra sempre dos pontos que nós falamos aqui. Antes de falar, saber qual é a ideia central que você quer transmitir. Quando essa clareza não existe, a fala tende a ficar confusa. Lembra da estrutura? Uma comunicação bem estruturada é muito mais fácil de entender. Então, eu tenho a ideia central, eu trago exemplos e gero reflexão. A comunicação não acontece só com palavras. Lembra do que eu disse lá? Postura, respiração, ritmo de fala, contato visual. A forma como você fala comunica tanto quanto o que você faz. Então, para aquelas que atendem online, cuidado com o que está sendo comunicado ao seu redor. Aqueles fundos que o Zoom coloca, aquilo ali é uma armadilha, viu, gente? Outro dia, eu fui contratar uma moça para ser, como fala? Social media. E ela foi muito bem recomendada para mim por um grupo que eu participo de empreendedoras. Acontece que nós fizemos a reunião online e ela colocou aqueles fundos do Zoom, e quando ela se mexia, aparecia atrás a cama dela toda desarrumada. Eu não estou aqui para julgá-la, mas é natural que o meu cérebro faça um julgamento. E eu pensei, nossa, se a cama dela tá assim, como que vão ficar as minhas redes sociais? Então, o que que você está comunicando quando você está falando? Qual é o teu ambiente de trabalho? Então, são detalhes que parecem simples, mas que comunicam. Não é só a tua palavra quem fala, o teu ambiente também fala. Então, se você atende online, tem aí uma parede sólida, simples, organizada, não fica aquele montoeira de coisas atrás de você. Isso também comunica. Tudo tem que estar em harmonia. O que eu estou falando, o que eu faço e o que está sendo mostrado. Faz sentido para você? Então, antes de eu gravar um vídeo ou falar em público, eu vou fazer esses exercícios. Eu vou me observar, vou fazer o que eu fui falado aqui na aula, vou treinar, vou gravar os vídeos, vou gravar os áudios. Para quê? Para eu ficar cada vez mais confortável em ouvir a minha voz, cada vez mais confortável em me ver na tela. Parece que é bobagem, mas muitas de nós não estamos habituadas a ouvir a própria voz ou ao sentir o próprio corpo, a ver a própria imagem. E isso é um exercício que você precisa praticar caso você escolha que faz sentido o que nós estamos conversando aqui e que, além de uma boa terapeuta, as pessoas sabem o que você faz. Se comunicar é também um ato de amor, né? A Tati traz isso na mentoria, que a venda é um ato de amor e a venda não acontece se não houver a comunicação. A comunicação bem estabelecida, bem ancorada, bem estruturada, ela é um ato de amor, é um ato de serviço. Então, tá na hora de a gente tirar esse lugar de arrogar uma comunicação perfeita, arrogar uma mulher que fale fluentemente, sem erros, porque isso não existe, gente. Tudo é questão de treino. Depois que eu vi a Fernanda Montenegro, que eu respeito demais, uma atriz queridíssima do nosso Brasil, com 90 e poucos anos, premiada, dizer que sente frio na barriga cada vez que sobe no palco, eu falei, Eliane, menos, menos, querida, menos, vai lá pro seu tamanhinho, entendeu? E vai com medo mesmo, com frio na barriga mesmo, se prepare,
mas esteja sempre comprometida com o seu servir. Comunicar é um ato de amor. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, porque cada vez que eu me comunico, não sou só eu quem está se comunicando. É a minha mãe, as minhas avós, minhas bisavós, minhas tataravós, todas as pessoas do meu sistema, homens e mulheres, crianças, adolescentes, que não puderam, que não tiveram vez e nem voz. E hoje eu posso verbalizar, eu posso comunicar, eu posso estruturar a minha comunicação, eu posso muscular a minha comunicação de maneira mais efetiva e eficiente para que esteja a serviço da vida. Então, eu considero isso, não um martírio, mas um privilégio. Eu espero que você também possa sentir isso aqui, né? E para aquelas que desejam aprofundar nesse tema, se essa aula fez sentido para você, você sente que quer saber um pouco mais, ter um acompanhamento direcionado desta aula, você é uma ótima terapeuta, mas ninguém sabe disso, eu posso te ajudar. Eu desenvolvi um trabalho mais aprofundado sobre isso e será um prazer caminhar com você. Você pode me chamar no privado, eu vou compartilhar aqui os meus contatos para que você anote aí, né? E aqui, isso. Aqui está o meu arroba no Instagram, Eli Duarte, e aqui também está o QR Code do meu WhatsApp. Então, quem gostou, quem quer praticar, quem quer um acompanhamento direcionado, pode me procurar em um desses canais, tá bem? Eu fico por aqui. Espero que você faça os seus exercícios, que você fique bem musculosa na sua comunicação. Vai ser um prazer estar com você nessa jornada. Até já!